olha só, vamos falar agora de assunto polêmico, tá? Recentemente, a internet ficou agitada com o casamento entre o cantor Amado Batista, de 74 anos, e a Miss Calita Franciele, uma jovem de apenas 23. A diferença de 51 anos reacendeu um velho debate. É possível manter um relacionamento saudável e equilibrado com tamanha diferença de idade? O que é que você acha? Para entender melhor os desafios emocionais, afetivos e até sociais desses casais, eu converso a partir de agora com a psicóloga e sexóloga Daniele Azevedo, que sempre que a gente precisa, sempre tem um embate desse, um assunto polêmico, ela está aqui para nos ajudar a compreender. E, primeiramente, boa tarde, Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Tarde da Gente. Eu que agradeço, Joana, por esse convite lindo, Mas que tema, Pois é. E muito frequente, inclusive, hoje em dia, porque as pessoas pararam de viver um pouco mais em função do julgamento. Se a gente parar para pensar, lá atrás existiam os dotes, e esse dote, inclusive, era enaltecida essa questão da idade, Não existia a condição da idade, existia, sim, a entrega em decorrência de. E na circunstância do Amado Batista, acredito eu que muita gente de casa sabe, mas teve esse furor, no momento que ele estava no show, ele supostamente falou que estaria solteiro. E depois vieram desfazer esse boato, enfim. Mas por que isso acontece, a partir do momento que você é famoso, você está numa prateleira, Joana? Você é visto de uma maneira mais nua, Você tem uma forma mais transparente de trazer as vivências pessoais. E as pessoas são malvadas, são maldosas, E eu queria deixar claro para as pessoas que estão em casa que o etarismo é crime. Então, se você fala de uma maneira negativa, seja uma pessoa da terceira idade, seja uma pessoa mais jovem, você está cometendo um crime porque isso é injúria, difamação. E eles só querem ser felizes. Bem ou mal, com interesse, sem interesse, não sei, gente, a gente não pode julgar. Mas a escolha existiu e ele a escolheu e ela o escolheu por algum motivo. Pois é, e aí com toda essa exposição, obviamente que viriam os julgamentos. Sem dúvida. A gente sabe quanta gente, principalmente o Amado Batista, muito conhecido, e ele está muito bem, viu, gente? Olha só, está muito bem. Mas, Dani, a gente não está falando aí de uma diferença de 5, de 2, de 10, de 20, uma diferença de mais de 50 anos. De uma vida inteira, na verdade, Num caso como esse relacionamento com a diferença tão grande de idade, é um relacionamento saudável? É um relacionamento que pode trazer ali, de repente, desconforto até mesmo para o casal? Na psicologia, como é que a gente entende isso? Existe uma cobrança muito maior com relação à minha imagem. É como se eu precisasse acompanhar de forma muito ferrenha aquela minha parceira. E isso é para ambos os sexos, Se a mulher ela se relaciona com um homem mais jovem, ela tem essa necessidade de caminhar em conjunto ali. Então, há uma briga gigante contra a autoestima, a questão da distorção de autoimagem. A gente percebe que ele se cuida muito. Sim. E talvez ele não se veja nessa idade. Então, eu não sei até que ponto ele tem uma distorção de autoimagem, se ele vive numa fase da vida achando possivelmente que está em outra, porque isso vai depender muito do histórico desse paciente, de como ele construiu essa identidade, das referências de vida, familiares, pessoais, até dos próprios relacionamentos. Eu não sei como é que ele se relacionou antes dessa moça. Então, é como se ele conseguisse fazer uma construção recorrente desse comportamento, Para quê? Validação? Para quê? A autossuficiência diante de? Então, são muitos fatores que precisam ser analisados. E cada caso é um caso, mas, sem dúvida, é um assunto muito interessante para que eu me conheça e vivencie uma terapia. Sem dúvida, Amado Batista, você tem que estar numa terapia e essa esposa também, porque os holofotes, eles vão além, eles estão em vocês também, É verdade. Agora, Daniela, só para a gente entender, por exemplo, um homem que busca uma mulher tão mais jovem ou uma mulher que busca um homem bem mais jovem do que ela, isso pode ser algo que essas pessoas trouxeram da infância, de repente espelhado ali no relacionamento dos pais. Tem a ver isso? Olha, eu não posso generalizar, até porque
eu confesso que eu sou aquela pessoa que defende a ideia de que as pessoas não têm que ficar em relacionamentos falidos. Então, eu não preciso mostrar uma relação para a sociedade, né? Se você vai se separar 1, 2, 3, 5 vezes, é uma questão sua. Mas desde que realmente você esteja feliz naquela escolha que você quis, né, para si. Uma coisa é você se relacionar com pessoas da sua idade e, posteriormente, você optar estar com pessoas mais jovens ou mais velhas. Ah, não, eu vou tentar por aqui para ver se é diferente. Mas e a empatia? E a reciprocidade? Né? Será que é somente a curiosidade sexual? Porque essa mulher, ela é linda, ela é formosa, ela é maravilhosa, né? Então, será que envolve apenas o sex appeal, gente? A relação a dois, ela é muito além disso. A sexualidade, ela está na mesa, quando a gente está comendo junto, ela está no filme, quando a gente está assistindo. Estarmos aqui contemplando a nossa vivência é também sexualidade. E aí eu questiono isso, né? Perfeito, perfeito. Agora, sim, esse casal é ideal para a gente levantar essa discussão, que eu acho muito importante. Sem dúvida. Porque, assim, no caso deles, como você disse, os holofotes estão ali em cima, são famosos, enfim. Mas existem, no nosso dia a dia, diversos casais que a gente olha na rua e percebe essa diferença de idade. Nesse caso aí, ele é rico. Né? E ela é maravilhosa, é linda. Então, as pessoas podem julgar dizendo que ele está com ela por causa da beleza, para exibir, e ela ia estar com ele por causa do dinheiro. Como esse casal pode equilibrar isso que chega de fora, né? E ter um relacionamento saudável? A questão do equilíbrio não mora no outro, mora em si. Eu vou trazer até um outro exemplo do Hulk. Ele estava dentro do casamento, uma pessoa pública também, mas que eu acredito que muitas pessoas que estão em casa devem conhecer alguém que viveu alguma coisa parecida. E aí viveu uma relação triangular e optou viver aquela experiência por algum motivo secundário que não estava associado à esposa que ele teve anteriormente, né? Mas as pessoas escolhem. Por quê? Como é que está a minha condição atual? Eu já não estou dentro daquela rotina de vivência com a minha esposa? Eu já não me sinto inteiro ali dentro? Realmente existe uma conexão afetiva? Porque quando a gente casa muito jovem, a gente não tem a maturidade sexual formada. Exatamente. Então, a tendência é quando passar os anos, né? Se lá na frente você perceber, não, aqui não está legal, eu vou acabar... sim, entrando num processo de divórcio, que é o que infelizmente acontece em muitos casos. De pessoas que casaram muito jovens, né, e quiseram viver essa experiência no futuro. E talvez o Amado Batista seja um exemplo disso. Né? Porque ele passou a vida inteira errando, supostamente, e ele queria acertar. Vou fazer aqui uma experiência diferente. Né? Vou querer viver isso aqui, mas por quê? Porque, acima de tudo, ele se apaixonou por ela. Eu não acho que as pessoas se casam assim aleatoriamente. Ele se casou porque ele se sentiu conectado em algum sentido aí, né? De alguma maneira. E aí, assim, no que a gente vê de fora, não é a minha realidade, mas o que a gente pode ver é que um vai ter que correr muito atrás, né? Sexualmente falando. O Amado Batista já está com 74 anos. A gente sabe que a partir dos 60, o homem já, sexualmente falando, já não é mais o mesmo, né? A gente sabe que hoje tem muitos tratamentos, tem muita ajuda, mas aí ele vai ficar um pouquinho atrás. Isso aí também pega, né, Dani? Depende muito de como essa mulher também vivencia essa sexualidade, né? Porque eu penso que se você tivesse numa experiência que seu esposo chegasse a ter um câncer de próstata, ele não teria a ereção normalmente, ele teria uma fase de disfunção. A gente faz, óbvio, o percurso desse paciente para um urologista, para tentar incluir alguma medicação para melhorar, né? Mas, acima de tudo, a sexualidade, eu volto a afirmar, ela é muito ampla. Existem os sex toys, existe a forma de se tocar, não é apenas pela penetração, mas é o contexto que envolve tudo isso. E, óbvio, né, a entrada de um brinquedo erótico pode fazer muita diferença. Se eles tentarem entrar em conjunto, aí, num consenso, eu acredito que tem de tudo para dar certo e para evoluir, sim. Até porque outros casais no consultório vivem isso e dá muito certo. Perfeito. A gente fala no caso do Amado Batista que é homem, mas também tem mulheres que escolhem homens bem mais novos, né? No caso, lembrando aqui de alguém que é famoso, a Fátima Bernardes, né? Fátima, por exemplo. Eu não sei a diferença de idade entre eles, mas eu tenho certeza que é bem expressiva. A Fátima, a Sabrina Sato, nós temos muitos exemplos, né?
de mulheres que buscam esses homens mais jovens. Para a mulher acaba sendo pior, pela questão também da estética, da imagem, do envelhecimento. Na própria sociedade, nós somos muito mais cobradas, né? Nós não podemos namorar muito, nós não podemos nos divertir muito, nós não podemos fazer nada de errado. É como se a mulher ela tivesse aquele... Infelizmente, ela ainda é muito cristalizada por essa imagem da sociedade, né? Que é trazida com o machismo mesmo, né? E aí depende de como você reivindica isso. Quando elas assumiram os relacionamentos de forma pública, na verdade, elas não assumiram para o mundo, elas assumiram para elas mesmas, né? Então, a partir do momento que eu escolho alguém e que eu sinto que aquilo, sim, aquilo vai me fazer evoluir dentro daquela relação, por que não tentar? A gente sabe que se houver alguma disparidade emocional, se aquela pessoa que está do meu lado não me complementa da forma adequada, eu vou, obviamente, desenvolver sintomas lá na frente que podem me fazer arrepender dessa decisão. E aí depende de como você se cuida, né, se conhece e se ama diariamente para poder, enfim, amar quem está do seu lado. Perfeito, Dani. A gente já está chegando ao fim da nossa entrevista. O tempo é curto, infelizmente, o assunto renderia muito mais. Mas eu acho que para a gente finalizar e passar uma mensagem também para quem está em casa, né? Para respeitar, porque a questão do preconceito realmente é uma doença na sociedade, né? Se ele escolher uma mulher mais jovem ou alguém escolher um homem mais novo, não tem problema, desde que eles queiram ser felizes, né? Então, o preconceito é uma doença, né? É uma doença, eu diria que relacionada a caráter, a própria questão das referências mesmo de vida. E eu não tenho como não deixar de lado a inveja também, né? Você viver em função de viver em função daquela outra pessoa, de se equiparar àquilo, certamente alguma coisa aí dentro não está bem resolvida. Então, nós temos um casal próspero financeiramente, quer queira, quer não. Então, todo mundo desejaria ter essa prosperidade financeira, ponto. E aí eu tenho uma mulher maravilhosa do meu lado. E será que quem vai apontar mais? Serão os meninos ou as meninas? Né? Geralmente as mulheres falam muito das mulheres, mas os homens criticam nesse ponto, por quê? Porque como é que um homem dessa natureza está com essa pessoa desse jeito, né? Isso acontece aqui fora, gente. Então, por que viver em função do outro? Por que viver apontando, julgando as pessoas que estão ao redor? Será que aí dentro está resolvido, hein? Vamos olhar para a gente, para depois a gente poder apontar o dedo para quem está do nosso lado. É isso mesmo, maravilhosa como sempre. Dani, muito obrigada por mais uma vez. Carinho. Você sabe que qualquer polêmica a gente vai ligar para você. Sem dúvida. Eu estou aqui prontamente para vocês também, viu, Joana? Tá certo, até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. É isso aí, minha gente. Preconceito é uma doença na sociedade. Deixem o amado Batista em paz. Deixem ele viver o relacionamento dele com quem ele quiser, né? Vamos respeitar a escolha das pessoas, tá? Cada um cuidando da sua vida, dá tudo certo, viu? É isso aí. É com essa mensagem que a gente vai um rápido intervalo comercial, mas é bem rapidinho. Não sai daí, eu volto já.